E a gente hoje vai falar de uma coisa que eu tava batendo um papo com um amigo nosso, e ele pensa no futuro comprar uma casa, principalmente não ir só pela experiência de um ou de outro. Ah, o fulano mora no lugar tal, é o melhor lugar para morar. Ah, o fulano trabalha no lugar tal, é o melhor lugar para trabalhar. Não, gente, não vai ser só, ah, fulano mora lá e ele tem sucesso, ou finge um sucesso para todo mundo ficar feliz, né? Olha só esse dia, cara. Mas teve uma semana muito boa de sol e tudo mais, né? Vocês viram os vídeos anteriores aí. Mas ainda estou de férias e o dia está assim ainda, ó. Bem nublado, bem chuvoso, cachorros brincando. Ou melhor, né? A pessoa brincando com os cachorros. Teve que segurar um, mano. Senão corre tudo atrás da mesma bola. Voltamos aqui para este formato dentro de casa, porque estive passando aí por um momento meio turbulento da minha vida em que eu não queria mostrar minha cara. Não consigo fingir felicidade, fingir que tá tudo tranquilo, fingir que não tem estresse. Logicamente, a gente não está 100% do tempo estressado, 100% do tempo triste. Existem momentos felizes, momentos de descontração em meio ao caos que a gente vive nos últimos meses, né? O mês de junho aí foi meio que um mês parecido com agosto, mas espero que agosto seja muito melhor e vai ser não só para mim, mas espero para vocês aí também. E aí, gente, eu vou falar de um assunto mais relevante aqui hoje, por isso que eu já me coloquei aqui no nosso escritóriozinho para falar desses assuntos, né? Não que os outros não sejam importantes. Se vocês forem ver, a gente tem vários vídeos aqui onde eu mostro a gente transitando entre uma cidade e outra, indo resolver algum problema, as questões do carro que eu estava resolvendo, vendendo meu carro, comprando outro carro, que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E nesse meio tempo, muita gente acha, ah, não, é só um vídeo mostrando a estrada e nada demais. Não, no meio, ou no começo, ou no final, sempre vai ter uma mensagem ou alguma informação. Eu e a Camila conversando sobre algum lugar que a gente moraria, que a gente passou, que a gente gostou, a gente cita o nome, muitas vezes eu ponho o nome aqui embaixo da tela do vídeo, para vocês verem. Então tem alguma informação, não é um vídeo simplesmente de entretenimento, de passagem ou de você, porque você também pode usar isso para você conhecer mais o lugar, entender como que é a dinâmica do lugar, principalmente para as pessoas mais novas aqui, porque muita gente se foca, por exemplo, em vídeos de pessoas para buscar o lugar melhor para você morar. E aí quando você vai buscar o melhor lugar para você morar, você se espelha muita gente em pessoas. Ah, é Londres, ah, é Nottingham, ah, é Birmingham, ah, é Manchester. E na verdade tem muitos outros lugares menores nos arredores onde você consegue ter emprego, trabalhar bem e conseguir, logicamente, é um conjunto de coisas que vai fazer esse lugar ser a melhor opção para você. Não vai ser só, ah, fulano mora lá e ele tem sucesso, ou finge um sucesso para todo mundo ficar feliz, né? Porque eu duvido que pessoas aqui na Inglaterra não tenham problemas de trabalho, problemas profissionais, né? Tanto de busca de emprego, de não conseguir o emprego dos seus sonhos, de estar passando por algum momento de estresse no trabalho. Não existe, né? Principalmente quem trabalha ali na produção, no chão de fábrica, né? A galera que tem o trabalho mais pesado também passa estresse. E quem tem o trabalho de escritório não quer dizer que não passe. Às vezes você está passando muito mais porque você tem várias dificuldades, né? De reunião, de pressão, de atingir metas e tudo mais. Então, existem diversos fatores que muita gente não mostra aqui, porque hoje em dia a gente tem uma coisa que eu chamo de positividade tóxica, né? Aquele tipo de gente que acaba, ah, eu vou me afastar de todo mundo porque todo mundo é tóxico. Todo mundo que não está feliz, que em algum momento criticou, ou pessoas que deram um conselho realista em cima da questão que eu coloquei, que tipo, ah, essa pessoa é pessimista. A gente tem que separar o que é pessimismo, o que é realismo, o que é você entender a sua realidade e o que é aquele positivismo tóxico, né? Que é aquelas pessoas que fingem o tempo todo que estão felizes e que tá tudo dando certo mesmo quando não tá. Porque não existe um ser humano na Terra que não passe por problemas, desde o mais rico até o mais pobre, logicamente. Quanto mais pobre a gente é, mais problemas a gente tem, porque a gente, principalmente os mais pobres, são os que mais se preocupam em pagar suas contas em dia, em trabalhar, em sustentar a família, em tentar ter uma qualidade de vida melhor, e isso conta pra gente. Mas, então isso aí é mais para vocês terem uma ideia que tem informação em todos os vídeos, todos os tipos de vídeos vai ter alguma informação, a gente passando por alguma cidade, mostrando, vocês reconhecendo, entendendo como é a dinâmica social aqui, as casas, as paisagens, os lugares, interior, não tão interior. Os vídeos que eu mostrei anterior sempre tem alguma mensagem interessante falando das cidades e etc, como eu já disse aqui. E a gente hoje vai falar de uma coisa que eu tava batendo um papo com um amigo nosso,
e ele pensa no futuro comprar uma casa, tudo dentro do seu tempo, como tem que ser, sem se focar, eu tenho pressa de conseguir tal coisa. Não, tudo tem seu tempo. Eu poderia ter comprado uma casa antes, mas preferi segurar o dinheiro para achar a casa ideal para mim, que coubesse dentro do meu orçamento e das minhas expectativas. Não adianta a gente correr que nem louco, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que sair do aluguel, até porque o aluguel não vai tomar todo o seu dinheiro. Né? Digamos assim, um casal que ganha 2.000 libras consegue pagar um aluguel de 750, pagar as contas, comprar e ainda ter uma qualidade de vida boa, né? Fazer as compras e ainda ter uma qualidade de vida boa. Então isso eu falo baseado nas minhas experiências. Já tive momentos na vida que ganhei muito, momentos que ganhei pouco, momentos que estava trabalhando na minha área, momentos que saí da minha área, momentos como esse de agora que eu estou procurando um novo emprego, uma nova oportunidade. Quem não viu os vídeos anteriores que eu falo sobre questões do meu trabalho. Então isso são momentos da vida que todo mundo passa o tempo todo. E aí nesse bate-papo com o meu amigo, a gente começou a falar das construtoras, né? Muita gente se preocupa muito, quando principalmente você está comprando uma casa, você vê aí as construtoras, qual é a melhor, qual que é a pior, acontece muita coisa. Existem várias, né? Por exemplo, a gente comprou pela Persimmons, e eu vou dar uma olhada aqui em algumas outras. Ó, tem a Barratt, tem a Bellway, tem a Berkeley, tem a Bovis, tem a Keepmoat, McCarthy Stone, tem a Taylor Wimpey. Então são várias e lógico, se você for procurar, você vai encontrar reclamações de todas. Para você ter ideia, nossa, a gente teve aqui os problemas que eu mostrei da casa, que são, gente, problemas normais que as casas vão ter. Vocês viram já outros vídeos eu também mostrando obras aqui e tudo mais. A casa tem 3 paredes praticamente, uma de drywall, uma de bloco e uma de tijolinho. E tem espaço entre elas e a casa se movimenta, né? Uma casa nova vai acabar criando rachaduras no drywall, não no muro, não na parte de concreto, na parte de cimento. Mas no drywall sempre vai acontecer, isso acontece em qualquer lugar que tenha drywall e tenha movimentação. Às vezes você andar muito na sua casa que tem drywall vai causar uma determinada rachadura, e isso acontece, além das outros defeitos que aparecem ao longo do tempo ou que já estavam na casa quando você comprou. Então você tem que se atentar a tudo isso. Mas a questão de construtora, por exemplo, a nossa é classificada como a pior, mas os nossos problemas, comparando com amigos que compraram casas, são muito menores do que outros que tiveram compras em outras casas, né? Compraram, por exemplo, pela Linden ou por outras. Não quer dizer que a Linden seja ruim, ou que a Bellway seja ruim, ou que a Persimmon seja pior, porque tudo depende também, que eu estava conversando com meu amigo, depende do time. Qual é o time que vai estar lá? Não é sempre o mesmo time que vai estar construindo todas as casas ao redor da Inglaterra, são diferentes times. Se você tem um time bom, com engenheiro bom, com construtores bom, pedreiro bom, encanador bom, eletricista bom, essa casa vai sair muito boa. E ela pode fazer parte de uma construtora muito ruim. Então isso é muito variável, não dá pra gente mensurar e dizer aquela é pior que essa. Por exemplo, a minha, como eu já falei, teve menos defeitos do que a de outros amigos que compraram por outras empresas. Mas a construtora que a gente trabalha, que a gente comprou a casa, é considerada a pior. Se eu tivesse ido por esse fator, eu não teria comprado a casa. E aí às vezes você perde a oportunidade por isso. O que você tem que fazer é estar atento desde quando você compra a casa, lógico. Quanto antes você comprar a construção, melhor, porque você consegue fazer visitas, você consegue ver, você consegue questionar e você tem que estar disposto a isso. Tem gente que não quer saber, quero chegar lá, tá pronto, eu vou pular para dentro e lá eu vejo. E outras pessoas não têm essa opção. Por exemplo, a gente começou a comprar essa casa, ela já estava com 75% construída. A gente ainda pôde escolher armário, piso, esse tipo de coisa. Quando passou dos 80%, você não pode escolher isso. A gente já viu alguns defeitos que estavam lá desde aquela época. A gente já vinha falando com o engenheiro, ele já ia consertando aos poucos. A gente teve vários cuidados. Quando a gente chegou aqui, a gente teve torneira quebrada, o fogão não estava funcionando, já tinha algumas rachaduras, tinha lugares que estavam faltando pintura. Por isso você tem que estar atento, porque o acabamento é diferente no Brasil. Quando você constrói a sua casa ou a da sua família na moda antiga que todo mundo fazia sem usar uma construtora, e você está em cima do pedreiro, que já é uma super dor de cabeça, e às vezes até pior, porque o pedreiro pode ir embora, ficar com raiva de você e arrumar uma briga. E aqui não, eles falam, não, espera que você vai ter os períodos para você fazer os snaggings, e nos snaggings que você vai questionar. Por isso é bom você entender e ver vídeos sobre, para você entender como que funciona a construção das casas, ver os defeitos, por exemplo, que apareceram na minha, que apareceram na de outras pessoas, e não ir só pela construtora. Como eu disse, a Linden ela é melhor que a nossa, mas na nossa construção eu tenho amigos que compraram, por exemplo, na Bellway, que é uma que já vende casas mais caras, que tiveram mais problemas que a gente. Então é muito variável, porque depende do time que está lá fazendo essa obra. Né? Depende do solo, depende do material, depende de uma série de fatores que juntos vão causar um determinado problema que para muitas pessoas,
Pra gente, quando a gente entrou, a gente tentou tratar como se, não, vai ser resolvido e a gente vai reclamar e eles vão resolver. E é o que eles estão fazendo, porque existem problemas que aparecem com uma semana, com um mês, com 3 meses, com 6 meses, com um ano e meio. Né? Tem problemas que vão aparecer na sua casa que só vai aparecer depois que você tiver um ano e meio. Né, que o piso, o solo já fez as movimentações e tudo mais. Por exemplo, já pararam de fazer obra na frente. Na nossa ainda vão fazer asfalto. Meu, quando tem um trator quebrando lá na frente, a casa treme. Natural, o cara tá metendo broca para dentro da terra lá com toda a força de um trator gigante e a casa balança. Isso pode causar uma rachadura na sua casa, assim como outros fatores pequenos que você tem que se sentar. Por isso que é importante você chegar na obra o quanto antes para você conseguir ver encanação. Vai lá, faz uma amizade com o cara que está fazendo, faz umas perguntas, como funciona, olha, né, perguntar se eu tiver algum problema ali, aqui, como é que eu faço. Muitas vezes eles vão falar, não, você chama a gente que a gente vai consertar, ou você chama o eletricista. Ah não, mas isso é simples, às vezes é só apertar uma coisa. Muitas vezes, tubulação, você vai abrir a torneira da sua pia lá, vai estar vazando. Às vezes é só dar uma apertada no cano que o cara lá não apertou o suficiente. Isso não é um problema grave. Até as rachadurinhas, que nem vocês viram várias vezes aqui, vai acontecer e eles vão vir arrumar. Por isso que você tem que estar atento nesses primeiros 2 anos do seu contrato e não julgar somente a construtora em si. Como eu falei, eu citei algumas aqui, não são todas da Inglaterra. Se você procurar vídeos no YouTube, você vai achar reclamação de todas praticamente. Umas mais que as outras, porque aí teve questões políticas, sociais, que entraram TVs grandes, aí você fala, oh, essa saiu na BBC. Por exemplo, eu não vi muita reportagem da nossa, por exemplo, em um programa jornalístico da BBC, mas eu vi no YouTube, lógico, da Linden Homes e de outras, mas não quer dizer que essas são as piores, né? Você pode conhecer pessoas e tudo depende de competência, sorte, a atenção que você vai dar e que você vai pedir das pessoas que estão lá trabalhando na sua casa, na sua obra, lógico, sempre com educação, tentando ser amigável, porque essa galera que trabalha em obra, eles não tem muita paciência se você ficar em cima o tempo todo. Eu e a Camila veio praticamente uma vez por semana, dar uma olhada na casa, nos passos que a casa estava indo. Eu vou deixar aqui no card para vocês verem o processo todo que a gente fez, e aí vocês vão ver erros que eu achei que a grama não ia pegar, a grama pegou. Falei, não, não vai nascer grama nessa terra, vai ser impossível, tem muita pedra, pedregulho, pau, madeira, prego, tinha de tudo ali. E cresceu a grama. Então, quer dizer, inclusive vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aí é a nossa grama, tá vendo? Então é muito relativo e a gente precisa ter principalmente calma, paciência, buscar informação, não se apavorar com possíveis problemas e não julgar 100%, porque é aquilo que eu sempre falo, depende do time. A gente pegou um engenheiro muito bom no começo e um rapaz que era o supervisor, digamos assim, da obra, que era muito bom, mas o rapaz saiu no meio do caminho e a gente perdeu esse contato. Isso pode acontecer. Os caras estão aqui, aí apareceu uma construtora que pagou mais, o cara bom foi embora, ficou ruim. Ou às vezes você gostava daquela pessoa e a outra que chegou é um pouco mais rude ou alguma coisa do tipo, você vai ter que aprender a lidar. Então é não sair julgando, porque às vezes você pode perder uma oportunidade. A questão é que você tem que estar atento na casa que você vai comprar, onde você vai comprar, para ver vizinhança, para ver tudo. Logicamente é bom você ver alguns reviews, mas não foque somente nesses reviews, senão você fica depressivo. Assim como se você procurar reviews positivos, você também vai encontrar bastante. E aí você vai falar, não, vai ser boa. Então, cada caso é um caso, cada casa é uma casa. Tem vários vídeos de várias pessoas que compraram casa aqui na Inglaterra, então vejam os problemas que cada uma teve. Tem gente que teve problema, eu tive alguns probleminhas aqui que eu acabei não fazendo vídeo sobre, porque não era relevante. Né, os que eu fiz foram os que geram uma coisa maior, que é eu ter que ficar em casa para receber o cara e tudo mais. Então isso é mais para tranquilizar a galera que está querendo comprar casa aí no futuro próximo. Logicamente, ver a avaliação é muito boa, mas você ir, você sentir, você ver a obra, você ver o que está acontecendo. A gente veio várias vezes aqui e mostrou a obra para vocês como é que era, coisas que não dá às vezes para você comparar com outros países, com o Brasil, por exemplo, o tipo de construção. Você vai achar, não, essa casa não vai nem ficar de pé se os caras fizerem desse jeito. Eu, por exemplo, não sei se ela tem os alicerces laterais que vão até em cima, por fora e tudo, sabe? Todo o alicerce, como que é a sapata dessa casa, quem não sabe o que é uma sapata, pesquise aí. Eu, por exemplo, não confiaria na sapata daqui, mas funciona e você vê casas aí durando décadas e até centenas de anos, cara. O negócio existe um engenheiro por trás e eles são responsáveis pela obra, responsáveis por tudo, e você vai ter esse respaldo. Que vale é você conseguir se comunicar, estar atento a tudo para você conseguir cobrar deles tudo que eles têm que fazer, beleza? Né? Logicamente, cada caso é um caso, gente. Não é, mas você teve vários defeitos. Para muita gente, os defeitos que eu tive nessa casa podem ser grandes. Para mim, não foram grandes.
né? E defeito grande é aquele que você tem um problema hidráulico gigante que começa... Gente, na casa, no apartamento que a gente morava, teve um vazamento, a gente morava no de cima, caiu para casa da mulher de baixo, o piso praticamente caiu. Então esse tipo de coisa é um negócio que é pesado. Mas acontece relativamente. Por exemplo, esse apartamento que teve esse problema lá onde a gente morava, ele tinha, sei lá, quase 90 anos. Então, quer dizer, tudo funciona para não se apavorar, não só julgar, principalmente não ir só pela experiência de um ou de outro. Ah, o fulano mora no lugar tal, é o melhor lugar para morar. Ah, o fulano trabalha no lugar tal, é o melhor lugar para trabalhar. Não, gente. Você tem que se conhecer, saber o seu perfil, entender como você gosta das coisas, o quanto você vai se preocupar, o quanto você vai se empenhar não só na questão de onde você vai morar, mas de cuidar e de pesquisar se a sua casa vai estar sendo bem construída ou não. Tem gente que não quer saber disso, quer entrar para dentro e tá tudo pronto, mas essas coisas vão acontecer e aconteceram com vários amigos nossos. E aqui a gente acaba se preocupando menos porque a gente sabe que tem o respaldo legal e eles têm por contrato que arrumar isso tudo durante alguns períodos até você fazer 2 anos que tem a casa. Então por isso é bom estar atento, porque depois que passou esse prazo, aí um abraço pro gaiteiro e o problema vai ser seu. Beleza? Então esse vídeo aqui foi mais para dar uma geral sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que é relevante, principalmente para quem está querendo comprar casa ou vai comprar casa em algum futuro próximo aqui na Inglaterra. E eu e meu amigo estávamos batendo esse papo porque ele pensa assim e eu achei relevante trazer essa informação aí para a galera, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, acompanhe todos os vídeos do canal, sempre tem alguma informação legal. Valeu!